Bom dia a todos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, nesse dia, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Luciana Ramos, eu falo aqui da comunidade Autoridade na Terra, em Feira de Santana, na Bahia. Estamos juntos na jornada de 40 dias, com destino a Yom Kippur. E eu quero iniciar hoje, fazendo um anúncio para você, que tem aquecido meu coração desde quando eu comecei a pensar que esse ano eu faria essa jornada para Yom Kippur. Tem mais ou menos 2 semanas que isso começou a aquecer de uma forma muito intensa, e durante esses dias aqui, essa semana que passou, eu sentei, eu desenhei, enfim, projetei algo para acontecer, como 4 encontros nas próximas semanas que nós vamos iniciar, e eu quero compartilhar isso com você aqui, logo no início, para que você tenha a oportunidade de participar dessa jornada e poder também convidar outras pessoas para estar conosco nesse momento. Vamos lá. Nós vamos fazer uma jornada de 4 semanas para uma nova história. Reconhecer o passado, assumir o presente e construir um futuro de liberdade em Cristo. Como assim, pastor? A gente já está numa jornada de 40 dias, vai ser uma jornada de 4 semanas? Calma. São somente na terça-feira, são 4 terças-feiras, à noite, às 19h30. E aí, durante essas 4 terças-feiras, a gente vai trabalhar algumas questões que não dá para serem trabalhadas aqui nessas lives que nós fazemos pela manhã. Na semana próxima, que é agora no dia 18 de agosto, é a semana 1, eu vou trabalhar com você o que eu recebi, entender a sua história, a história que te antecede e os padrões que foram transmitidos até você. Essa vai ser a oferta, né? Aquilo que nós vamos ministrar, trabalhar na semana 1. Na segunda semana, dia 25, nós vamos entender o que encontrou espaço em você, reconhecendo o que permitiu, o que você cultivou e o que você aprendeu isso como se fosse normal. Está normalizado já em você e você não percebe. Na terceira semana, o que é a sua responsabilidade? Você vai assumir as suas escolhas, se arrepender, confessar e responder pelos seus caminhos. E na quarta semana, o que termina com você e o que começa em você? Você vai fazer renúncia, posicionamento, uma reconstrução de um novo legado para as próximas gerações. São 4 semanas de uma jornada que é transformadora. A gente vai viver aquilo que nos cultos formais, dentro da igreja física, a gente chama de processo de libertação. Identificar, assumir, renunciar e apontar um novo. A gente vai usar os princípios espirituais que a palavra nos traz, toda a vivência daquilo que ao longo dos anos, né, a gente vem acumulando em termos de conhecimento, de sabedoria revelada do céu. E eu preparei 4 ferramentas, uma para cada semana. A primeira semana você vai imprimir a sua ferramenta em casa, que é uma ferramenta diagnóstica, como se você estivesse fazendo um escaneamento da sua vida. E aí, na terça-feira, durante a ministração, você vai ter um tempo de responder, de entender a respeito do que está acontecendo, trazendo clareza, que eu acredito fielmente que, juntamente com aquilo que nós estamos vivenciando aqui pela manhã, será uma arma poderosa de transformação na sua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Tenho orado por isso e já levantei minhas intercessoras para estar cobrindo a minha vida de oração, cobrindo a vida daqueles que estão sendo chamados a viver com profundidade um processo de transformação genuína, alterando a realidade espiritual para alterar a realidade física, quebrando cadeias, né? Sendo livre de cativeiros espirituais em que as pessoas estão e não têm a menor consciência que estão. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Então, eu estou começando já aqui falando sobre isso, porque se você quiser participar, você vai lá no nosso grupo da Igreja Online, sinalizar na enquete que você quer participar. Eu vou mandar para você no privado, não vou colocar isso no grupo. Eu vou fazer questão de falar com você no privado e mandar para você o arquivo do primeiro dia. Vou mandar hoje ainda o arquivo do primeiro dia para que você tenha tempo de imprimir e na terça-feira na aula, às 19h30,
esteja nas suas mãos para que você possa participar disso, tá bom? Então vamos lá. Estamos na jornada dos 40 dias para Yom Kippur e eu quero compartilhar com você aquilo que é o nosso tema dessa jornada. Lamentações 3:40, examinemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. É isso que nós estamos fazendo, nos examinando, provando e voltando para o nosso Deus. Eu vivo dizendo que essa jornada, ela é para muito além de ficar encontrando aquilo que está errado, aquilo que está em pecado em nossas vidas, para nos arrepender. É uma jornada de voltar para Deus. O alvo é voltar para o Senhor. O alvo é voltar para o lugar de comunhão, de intimidade com o Senhor. O alvo é alcançar níveis de intimidade com Deus que você ainda não vivenciou. É experimentar coisas que você ainda não experimentou. Isso deve ser o alvo. Para isso eu preciso me arrepender, para isso eu preciso consertar, para isso eu preciso voltar atrás. Isso é pouco diante daquilo que eu estou procurando. Isto é insignificante diante daquilo que eu receberei ao estar na presença de Deus. Então, que esse seja o alvo marcado no seu coração. A busca incessante por essa presença do nosso Deus. Amém? Vamos lá. Tem 3 textos separados, a minha Bíblia já está aberta. Eu mandei o arquivo para você, não sei se você já conseguiu aí abrir a sua, mas nós vamos lá. Em Isaías, capítulo 41, do versículo 8 ao versículo 13. Vou ler minha Bíblia aqui com você. Diz assim o texto: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos teus cantos mais remotos, a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não o acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma a valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Louvado seja Deus. O segundo texto está em Mateus, capítulo 15, o versículo 22 e 23. O texto diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Deixa eu ver se está aqui. Gente, me perdoa. Eu li a referência errada. Não é o 15, 22, 23. É o 14. Mateus 14, 22 ao 33. Meu Deus do céu, Luciana. Vamos lá. Retomando aqui, né? Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao mar, a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Responderam-lhe Pedro, dizendo: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam ao barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Agora sim, o texto certo, né? E por fim, aquilo que é o nosso versículo-chave da meditação de hoje. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma outra versão que eu tenho aqui. Vamos lá. Hoje é dia de derrubar o altar do medo. Deixa eu guardar a minha Bíblia aqui. Fazer essa meditação com você. O medo faz parte da experiência humana. Ninguém está livre de sentir medo. Em determinadas situações, ele exerce uma função que é importante, de nos alertar diante de um perigo. Ele desperta nossa atenção e nos leva a agir com prudência. Portanto, sentir medo não significa necessariamente falta de fé. Não. O problema começa quando aquilo que eu deveria apenas me sentir alertada passa a me governar. Quando o medo deixa de ser uma emoção que sentimos e se transforma no critério pelo qual eu decido como viver. Ele começa a ocupar um lugar que não lhe pertence. Eu não posso tomar decisões baseadas no medo. Entende? É nesse ponto que o medo pode se transformar em um altar. Um altar é um lugar diante do qual nos curvamos, entregamos alguma coisa e reconhecemos a autoridade. Por isso, precisamos nos perguntar com sinceridade: quantas decisões da nossa vida têm sido tomadas não a partir daquilo que Deus disse, mas a partir daquilo que nós estamos com medo? Deus tem dito algo para você, mas você olha para as circunstâncias e fica com medo. E a decisão que você toma é pelo medo que você está sentindo, não pela palavra de Deus que você recebeu. Quantas vezes você tem feito isso? Às vezes sabemos o que devíamos fazer, mas não fazemos porque temos medo das consequências. Sabemos que precisamos perdoar, mas tememos ser feridos de novo. Percebemos que Deus está nos chamando para avançar, mas o medo do fracasso nos paralisa. Há momentos em que silenciamos porque temos medo de ser rejeitados. Deixamos oportunidades passar porque temos medo de errar. Ou resistimos à direção de Deus porque não sabemos o que vai acontecer se perdermos o controle daquilo que nós já construímos. Sem perceber, começamos a organizar a vida em torno de nossos medos. Evitamos determinadas situações. Criamos mecanismos de defesa. Antecipamos problemas que ainda nem existem e tentamos controlar pessoas e circunstâncias para diminuir a sensação de vulnerabilidade. Nesse processo, o medo deixa de ser apenas algo que a gente sente e passa a determinar até onde nós estamos dispostos a obedecer. Porque se o medo está grande, obedece não. A experiência de Pedro caminhando sobre as águas nos ajuda a compreender esse processo. Quando Jesus apareceu andando sobre as águas, sobre o mar, Pedro, para ir ao seu encontro, saiu do barco, experimentou de algo que humanamente era impossível. Enquanto encaminhava em direção a Jesus, porém, ele percebeu a força do vento, teve medo, começou a afundar. Tem um detalhe importante aqui nessa história. O vento não começou quando Pedro sentiu medo. O vento já estava lá. As ondas também já estavam lá. O que mudou foi a maneira como Pedro passou a perceber aquilo que estava ao seu redor. Em determinado momento, a força da tempestade se tornou maior em sua percepção do que a presença de Jesus que estava diante dele. Quantas vezes a gente age assim, como Pedro?
Quantas vezes é exatamente isso que a gente faz? E não que seja pouco. O que é sair de um barco em plena tempestade e andar sobre as águas? Uau! Nós temos um rompante de fé. Nós saímos rompendo em fé. Mas, de repente, a gente passa a observar mais para a tempestade do que para Jesus. As circunstâncias assumem proporções tão grandes dentro de nós que começamos a perder a percepção de quem Deus é no meio delas. O problema cresce. A possibilidade de fracasso cresce. A ameaça cresce. O futuro parece assustador. E pouco a pouco, aquilo que vemos começa a falar mais alto do que aquilo que Deus já falou. Percebe? Tem uma expressão que está muito forte no meu coração esses dias. Provavelmente será ela o tema da nossa ministração de hoje à noite. Crer contra a esperança. E é bem isso aqui que Pedro está vivendo. Que estamos meditando hoje, trazendo esse esquadrinhamento para o nosso coração. Quando você tem um rompante de fé, de saber que é o Senhor, e você vai, mas depois de ter ido, em determinado momento, você passa a olhar para a circunstância. Você passa a tirar o olhar dele. E aí você é tomado de medo e começa a afundar. O medo tem uma capacidade de nos fazer interpretar o presente a partir do pior futuro possível. Já pensou nisso? Por causa do medo, você olha para o que você está vivendo e pensa no pior cenário que pode acontecer no seu futuro. Antes mesmo que alguma coisa aconteça, a gente já imagina a perda, a rejeição, o fracasso, a enfermidade, a escassez ou a decepção. Sofremos antecipadamente por situações que talvez nunca aconteçam. E quando percebemos, estamos tentando controlar o amanhã, porque não conseguimos descansar no Deus que já está lá. Mas a história de Pedro também nos mostra algo que é muito precioso. Jesus não desapareceu quando Pedro teve medo. Não. Quando Pedro começou a afundar e clamou, Senhor, salva-me, Jesus imediatamente estendeu a mão. A fraqueza de Pedro não anulou a presença de Cristo. O momento do medo não fez Jesus abandoná-lo no meio do mar. Ah, você teve medo, pois agora eu fiquei só. Não. E um detalhe, Jesus estendeu a mão. Ele estava à distância de um braço estendido de Jesus. Jesus está comigo, está com você. E é perto, não é longe, não. Talvez nós precisamos guardar essa verdade durante toda essa jornada que nós estamos vivendo. Deus não nos ama apenas quando nós estamos fortes. Você pode repetir isso aí para você? Deus não me ama apenas quando eu estou forte. Nós podemos chegar diante dele também com aquilo que nos assusta. Fé não é fingir que eu não sinto medo. Não. Não precisamos esconder de Deus a nossa insegurança, as nossas perguntas, ou ainda aquilo que não conseguimos compreender. Não precisamos esconder. Podemos apresentar tudo isso diante dele e permitir que a sua presença reorganize aquilo que o medo desorganizou dentro de nós. Nós podemos colocar todas as nossas angústias, inquietações, tudo aquilo que está perturbando a nossa alma, que está querendo fazer a gente afundar. A gente pode colocar tudo isso diante dele. E, às vezes, até sem nada dizer, ele coloca essas coisas organizadas dentro de nós. Por isso, quando Isaías, lembra, voltando agora para o primeiro texto que li com você, registra na palavra do Senhor assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A resposta de Deus ao medo não é a promessa de que nós nunca enfrentaremos circunstâncias difíceis. A resposta é a sua presença. Deus não diz assim, não temas, nada de ruim vai te acontecer. Não, não é isso que ele está falando. Não temas, porque eu sou contigo. Entender isso é fundamental. A nossa segurança não está na possibilidade de controlar as coisas, de controlar as circunstâncias.
Também não está na garantia de que tudo vai acontecer exatamente como nós planejamos. Então, a nossa segurança está na certeza de que, independente do caminho, Deus continuará sendo Deus e a sua presença continuará conosco. É por isso que a coragem não pode ser confundida com a ausência de medo. A gente pensa que ser alguém corajoso é alguém que não tem medo. Esqueça isso, não é isso. Te digo isso no lugar de que eu sou muitas vezes apontada pelas pessoas ao meu redor. Lu, você é muito corajosa, mas eu sei que eu sinto medo. Coragem não é ausência de medo. Há pessoas que esperam deixar de sentir medo para finalmente obedecer. Mas talvez esse momento nunca chegue. Muitas vezes a coragem nasce exatamente quando, mesmo sentindo medo, decidimos dar o próximo passo, porque confiamos mais em quem Deus é do que naquilo que estamos sentindo. Durante essa preparação que nós estamos vivendo aqui para Yom Kippur, talvez o Espírito Santo queira nos levar a lugares mais profundos. Não apenas perguntar do que é que você tem medo, mas também te perguntar o que é que esse medo está produzindo em você. Já pensou? Porque tem alguns medos que estão escondidos atrás de comportamentos que nem sempre eu reconheço isso como sendo medo. Às vezes, o excesso de controle esconde medo. A dificuldade de confiar nas pessoas esconde medo. A necessidade constante de aprovação pode esconder medo de ser rejeitado. A resistência a mudanças pode esconder medo do desconhecido. Até determinadas formas de perfeccionismo pode nascer do medo de errar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. Por isso, não basta apenas declarar, não teremos medo. A gente precisa permitir que Deus revele aquilo que está por trás dele. Talvez exista medo do futuro, da perda, da enfermidade, da rejeição, da escassez, o medo do fracasso, o medo da morte. Talvez exista medo de ficar sozinho, medo de começar de novo, de perder algo que levou anos para construir, ou de entregar completamente uma área da sua vida ao Senhor. Existem ainda medos que carregamos por tanto tempo que já aprendemos a organizar a nossa vida ao redor deles. Deixamos de fazer determinadas coisas, evitamos determinados assuntos, construímos mecanismos de proteção sem perceber que continuamos presos a algo que aconteceu anos atrás. É por isso que, nesse quinto dia, o convite do Espírito Santo não é para você ou para mim esconder o medo, não. Ah, agora eu vou vestir a roupa da coragem. Não, mas trazê-lo para a luz. Aquilo que escondemos dificilmente pode ser tratado. Quando nós conseguimos nomear os nossos medos diante de Deus, começamos também a perceber as mentiras que nós estamos construindo para sustentar esse medo. Nós talvez tenhamos acreditando que nós faríamos sozinhos, que nós não suportaríamos determinadas situações, que jamais nós íamos conseguir recomeçar, ou que tudo dependeria exclusivamente de nós. A verdade de Deus confronta essas conclusões. A palavra não nos promete controle sobre o amanhã, mas nos assegura a presença do Senhor. E talvez seja exatamente disso que precisamos para continuar caminhando. Pedro não precisava controlar o vento para permanecer sobre as águas. Não. Ele precisava continuar olhando para Jesus. Você consegue me ouvir? Não era o vento que Pedro precisava controlar. Você não precisa mudar as circunstâncias para permanecer sobre as águas. Você não precisa mudar as circunstâncias para permanecer sobre as águas. Você só precisa continuar olhando para Jesus, crendo contra a esperança. Nós também não precisamos resolver tudo hoje, aquilo que poderia acontecer amanhã. Precisamos aprender a confiar naquele que estará conosco quando o amanhã chegar. Entende isso? Por isso, derrubar o altar do medo significa retirar dele o direito
de determinar os nossos passos. O medo pode até bater na porta, mas não precisa ocupar o trono. Nós podemos reconhecê-lo, levá-lo diante do Senhor e continuar caminhando. Talvez a grande pergunta nesse dia seja: e se eu não tivesse medo, o que eu faria em obediência a Deus, que hoje tenho tentado evitar? Hã? Se eu não tivesse medo, o que é que eu faria em obediência ao Senhor, que hoje eu evito fazer, porque eu tenho medo? A resposta pode revelar exatamente o lugar onde o medo tem exercido mais autoridade. Hoje, diante do Senhor, não precisamos prometer que nunca mais vamos sentir medo, até porque vamos falhar nessa promessa. Precisamos apenas decidir quem governará quando ele chegar. Entende que é diferente? Quem vai me governar quando eu sentir medo? Eu vou ser guiada pelo medo ou eu vou ser guiada pelo meu temor, pela minha obediência àquilo que eu sei que eu preciso fazer em Deus? Perguntas que trago são perguntas que nos ajudam a ser inspecionados. Assim que termina esse tempo de meditação aqui com você, ao desligar todas as câmeras, os equipamentos que estão aqui sendo gravados, eu sinto que o meu caderno de meditação registro essas perguntas para pensar um pouco mais, para fazer orações mais pessoais. E te aconselho a fazer a mesma coisa. Porque qual medo mais tem influenciado as minhas decisões atualmente? Quais são esses medos? Será que existe alguma coisa que eu sei que eu deveria fazer, mas que eu estou evitando por medo da consequência? Eu sei que eu preciso fazer, mas eu tenho medo do que vai acontecer comigo. Eu tenho medo de como eu vou ser vista. Eu tenho medo de como eu vou ser julgada. Eu tenho medo de nunca mais poder fazer tal coisa. Eu tenho medo que fulano não me perdoe. Eu tenho medo de ser exposto. Eu tenho medo que dê errado. Hã? Sabe que precisa fazer, mas tem medo do que vai acontecer. Tenho organizado alguma área da minha vida tentando impedir que aquilo que eu temo aconteça. Você entende isso? Sabe quando você organiza tudo em função de continuar guardando-se de algo que você não quer que aconteça? O que é que o medo, o seu medo, o meu medo, revela sobre aquilo que eu tenho dificuldade de confiar a Deus? Hã? Eu tenho muito medo de tal coisa, certo? E esse medo revela aqui falta de confiança em Deus. Será que tem algum medo antigo que ainda influencia as minhas escolhas hoje? Se eu não tivesse medo, o que é que eu faria hoje, em obediência ao meu Deus? O que é que eu preciso entregar ao Senhor para voltar a caminhar com liberdade? Essas perguntas que devem nortear a tua alma, que devem te levar a meditar, a pensar, para fazer uma entrega genuína. Não repetir meras palavras, mas fazer uma entrega genuína ao Senhor. Faz essa oração comigo em voz audível aí, de onde você está. Entende? Renuncia em nome de Jesus. Repete comigo essas palavras. Senhor, eu me arrependo por ter dado lugar ao medo, em vez de confiar no teu amor e proteção. Eu me arrependo por alimentar pânicos, ansiedades, paranoias e inseguranças. Eu renuncio ao espírito do medo, à desconfiança, ao trauma e à inquietação anterior. Eu quebro agora todo o altar aonde o medo foi entronizado. Seja ele medo da morte, da perda, do fracasso, do futuro, da solidão ou do castigo. Eu cancelo toda a legalidade que entreguei a esse espírito, seja por palavras, escolhas ou omissões. Eu renuncio à falsa segurança que me prendeu
e a covardia que me impediu de avançar no teu propósito. Declaro que sou protegido pelo teu amor perfeito, que lança fora todo o medo. Recebo ousadia, confiança e paz sobrenatural. Que o teu Espírito habite em mim, com poder e coragem. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pega o teu diário, separa alguns minutinhos e escreve 3 medos que têm acompanhado a sua caminhada. Não escreva apenas medo do futuro. Tente ser específico. O que exatamente do futuro te assusta? O que é que você teme perder? O que é que você acredita que pode acontecer? Ao lado de cada medo desse, escreva uma verdade ou uma promessa da palavra de Deus que responda diretamente àquilo que você está sentindo. Depois, ore por cada item e declare: eu reconheço o que eu estou sentindo, mas eu escolho confiar na palavra de Deus acima dos meus sentimentos. Durante o dia, quando você perceber a sua mente construindo cenário de derrota ou antecipando problemas que ainda não aconteceram, interrompa esse ciclo por alguns instantes. Respire, volte a sua atenção para a presença do Senhor e declare: o Senhor está comigo, não permitirei que o medo decida por mim, a minha confiança está no Senhor. Isso é uma guerra, sabia? Preste atenção, o poder do Senhor está sobre você. Aquilo que você fala cria a realidade que você vive. Quando você fala a palavra de Deus, é na palavra de Deus que você viverá. No final desse dia, registre qual medo revelou mais clareza para você. O que esse medo está impedindo você de fazer? O que você aprende hoje sobre a presença de Deus? Qual é o seu próximo passo de fé? Hã? Qual é o seu próximo passo de fé? Vamos lá. Eu quero fazer essa oração junto com você agora. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar comigo. Pai, hoje nos apresentamos diante do Senhor sem esconder o que nos assusta. Tu conheces os nossos medos, medos que eu nem consigo expressar, os que eu também consigo expressar, medos que eu tenho até dificuldade de reconhecer. Perdoa-nos pelas vezes em que nós permitimos que a insegurança governasse as nossas escolhas, limitasse a nossa obediência e nos fizesse recuar diante daquilo que o Senhor colocou adiante de nós. Perdoa-nos quando nós tentamos controlar pessoas, circunstâncias e o futuro apenas por nos sentir vulneráveis. Hoje, eu te entrego aquilo que nós não podemos controlar. Entregamos o nosso futuro, as pessoas que amamos, aquilo que nós pensamos que podemos perder, aquilo que ainda não compreendemos e todas as situações que nós temos tentado antecipar dentro da nossa mente. Revela também, Senhor, os medos que nós aprendemos a esconder atrás do controle, da resistência, da necessidade de aprovação, ou de qualquer outro comportamento que tenha nos impedido de viver em liberdade. Ensina-nos a manter os olhos em Jesus quando os ventos se levantarem, quando as circunstâncias parecerem maiores do que as nossas forças. Lembra-nos que a tua presença continua sendo maior do que tudo aquilo que está diante de nós. Eu te peço hoje, Pai, não uma vida sem desafios. Nós te pedimos um coração que saiba encontrar segurança quando esses desafios chegarem. Que o medo não determine mais os nossos passos. Dá-nos coragem para obedecer mesmo quando não tiver todas as respostas. E fé para continuar caminhando quando não pudermos mais enxergar o caminho. Hoje, eu retiro do medo o direito de governar as nossas decisões e reconheço novamente o teu senhorio sobre as nossas vidas. O Senhor está conosco. A minha confiança está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E assim nós encerramos mais um dia de derrubada de altar nessa caminhada. Como é que tem sido para você?
Se isso tem feito sentido, se tem te abençoado, ora por mim, viu? Não esquece não, me inclui nas tuas orações. E compartilha com alguém para que possa receber também dessa porção. Nós estamos vivendo em dias tão desafiadores, a gente tem passado no nosso país, no mundo, né? Um cenário tão difícil, e dias muito difíceis estão sendo previstos, mas ver essas coisas não significa ter medo delas ou ser paralisadas por elas. Nós precisamos estar tendo a nossa vida cada vez mais alinhada e edificada em Deus, para vencermos os dias que temos para viver, sabendo que o Senhor estará conosco em todos eles. Esses são dias de alicerçar a nossa fé verdadeiramente em Cristo, de estarmos mais firmados em Deus. Então, convida as pessoas que você ama para fazer parte dessa jornada, ainda dá tempo. Quero te lembrar que seguimos firmes e fortes em nosso jejum. Estamos no tempo da remoção do açúcar. Zero açúcar por aqui. Como é que você está por aí? Você está seguindo firme? Se mantenha firme em nome de Jesus. E aí venceremos, porque não tem outra alternativa para nós. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tá bom? Vou para o grupo agora da Igreja Online, vou deixar lá o material salvo da live de hoje, e vou também colocar uma enquete falando sobre a jornada que vamos viver nas 4 terças-feiras que estão à frente, essa jornada de libertação que vai acontecer à noite. Se você desejar participar, você vai precisar sinalizar lá que você quer. Eu vou te enviar o seu material no privado para você imprimir e você poder participar junto comigo, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã.